Depois da primeira geração de desenhos da Cartoon Network, nasceu uma nova linhagem de desenhos, onde surgiram alguns que também ficaram muito famosos, como O Incrível Mundo de Gumball, Hora de Aventura e o foco desse vídeo, que é apenas um show. Esse foi um dos grandes sucessos do Cartoon, pois tinha um elenco de personagens principal bem diferenciado, a começar pelo design deles, onde variam de objetos até animais ou monstros, mas que apesar da aparência, cada um tinha o seu carisma. Além dos personagens, vem o principal, que são as histórias. Cada episódio era uma maluquice diferente, começando aparentemente como um dia normal e de repente o parque ou o próprio mundo correndo algum risco. Como eu falei, era bem maluco, mas esse era o charme do desenho. Apesar da piração, algumas vezes os episódios chegavam a ser assustadores e macabros, e nesse vídeo eu vou citar alguns episódios que já me assombraram. Antes de irmos pro vídeo, já vou deixar dois avisos. O primeiro é que não vou citar especiais de Halloween, porque esses episódios tinham como foco serem assustadores. E segundo, já deixa o like e se inscreve no canal para ajudar. Quem quer rir, tem que fazer rir. O primeiro episódio dessa lista é o 10º episódio da 4ª temporada, que é o Noite da Rapaziada. E ele começa com um clima super pra cima, onde Mordecai, Rigby, Musculoso e Fantasmão encerram seu dia de trabalho e começa um momento festivo entre eles chamado de Noite da Rapaziada. Após algum tempo, o Pyrolito e o Thomas aparecem, e como sempre, o Thomas tem que ser o alvo da zoeira. Ô Thomas, vai lá comprar mais batatinhas! Fazer o quê? E então, o Pyrolito pergunta por que não foi convidado. Eles até dão uma desculpa de que ele não ia gostar do que eles estavam fazendo. Mas então descobrimos que o grupo chamado de Os Rapazes é composto por membros do parque que cumpriram algum desafio, e que o Pyrolito poderia fazer parte do grupo se ele cumprisse o desafio do leite, tendo que tomar uma garrafa de 3 litros de leite em 1 hora sem passar mal, e após terminar, tem que erguer a garrafa acima da cabeça. O episódio aparenta que vai girar apenas em torno do desafio, já que Pyrolito tenta várias vezes, mas não consegue, ao ponto de ficar bem mal depois de ir várias vezes ao banheiro por causa da grande quantidade de leite. A galera até diz que ele pode entrar no grupo sem ter que concluir o desafio, mas ele diz que não quer caridade e que só precisa descansar um pouco. Depois de um tempo, ele volta e tenta mais uma vez, só que só havia mais uma garrafa de leite, então aquela era a última tentativa. Pyrolito consegue terminar o leite, mas quando ia colocar a garrafa acima da cabeça, ele fica todo branco e paralisado, deixando todos em pânico. No fim, ele foi parar numa dimensão toda branca com uns Zé Gotinhas de óculos e que ficam distribuindo copos de leite. Lá, ele conhece alguns caras que também estavam participando do desafio do leite, mas que não colocaram a garrafa em cima da cabeça. No fim, um deles resolve questionar um dos Zé Gotinhas sobre o que é aquele lugar e por que eles foram levados para lá. E aí a gente descobre que os Zé Gotinhas são monstros que se te morderem te transformam em Zé Gotinha. No fim, 2 são pegos, mas os outros escapam e sobem pelo elevador. E no fim, o Pyrolito volta e consegue concluir o desafio. Esse episódio é meio assustador pelos Zé Gotinhas, mas se parar pra pensar, a galera da rapaziada diz que nunca viu alguém concluir aquele desafio. E nós ficamos pensando que é porque passaram mal. Mas se algum dos casos for o mesmo do Pyrolito, onde a pessoa ficou toda branca e paralisada indo parar em outra dimensão. Ou seja, aqueles caras podiam estar lá há muito mais tempo, e o que garante que quando eles voltaram estava tudo normal? Tipo, eles podem ter sido considerados mortos e quando voltaram estava dentro de um caixão. Isso é assustador de se pensar. O próximo episódio é o 11º da 2ª temporada, chamado Benson se foi. E ele mostra que apesar de ser o começo do desenho, ele já tinha alguns episódios com momentos bem macabros, e esse episódio é exemplo disso. Aqui, Benson é rebaixado pelo Sr. Mallard de cargo depois de ser responsabilizado pelos vários erros de Mordecai e Rigby, e não haver nenhuma mudança no comportamento de ambos. Benson acaba se tornando um empregado junto dos outros demais, e uma mulher chamada Susan assume a posição de nova chefe. Ele então aprende com Mordecai e Rigby a relaxar e aproveitar mais a vida, além de ver de perto os esquemas deles para fugirem do trabalho. Só que em determinado momento, Mordecai e Rigby resolvem que está na hora de voltarem ao trabalho, só que o Benson mete o louco e confronta Susan, para que ela o demita e ele possa ser totalmente livre. Ele acaba sendo demitido, então vemos que os trabalhadores não estão satisfeitos com a Susan, e que ficar obedecendo às suas ordens começa a te transformar nela. O Benson então conhece o Leon, um ex-gerente de parque, mas que hoje é um vagabundo, e com ele, Benson percebe que a vida sem emprego e totalmente largado não é tão boa assim, e volta para pedir o emprego de volta. Só que ao chegar lá, ele percebe que todos viraram cópias da Susan, e que já é assustador por si só. Só que ele então convence todos a não obedecerem a Susan, mas obedecerem a ele, o que faz todos voltarem ao normal,
E quando tudo parecia bem, isso daqui acontece. A Susan simplesmente mostra que era o capeta, e ela até aparece junto de outro capeta no episódio Saída 9B. No fim, o Leon volta e ajuda Benson contra a Susan, que ao ter os seus saltos quebrados, cai de volta no abismo que saiu, fazendo com que Benson consiga de volta o cargo de gerente do parque. O penúltimo episódio dessa lista é o 16º da segunda temporada, chamado de Sorte Minha, e esse daqui, da metade pro final, parece que vai ser só engraçado, com o Rigby sendo trollado toda hora pelo Mordecai, depois de eles terem começado uma brincadeira. Só que pra essa brincadeira acabar, alguém tem que dizer o nome do Rigby 3 vezes, e de começo a trama parece que vai ficar só nisso, até que o Rigby se encontra com o Fantasmão, que também estava na mesma brincadeira, só que com o Musculoso. O Rigby ajuda o Fantasmão, e após isso, o Musculoso conta uma maneira do Rigby acabar com a brincadeira, que é escrever o nome no espelho e repetir 3 vezes em voz alta o próprio nome. Quando ele escreve o nome no espelho, aparece junto o seu nome invertido, e após concluir, uma versão sombria do Rigby sai do espelho e ataca todos que ele vê pela frente, transformando seus alvos em versões sombrias, parecidas com ele. Mordecai e Rigby e Saltitão fogem, e quando Saltitão vai dizer o que eles precisam fazer, o Rigby do mal acaba pegando o Saltitão. Mordecai e Rigby então resolvem voltar para o espelho e repetirem em voz alta o nome do Rigby para ver se resolve. No fim, eles conseguem abrir de volta o portal, e o Rigby do mal volta para sua dimensão. As pessoas voltam ao normal, mas sem nenhuma lembrança do que aconteceu, com exceção do Saltitão. Para finalizar, o 37º episódio da terceira temporada, O Urso Mortal. Um episódio que sai do estilo dos outros demais, pois aqui a maior parte dele possui uma atmosfera sombria. Ele começa com Mordecai, Rigby, Margaret e Aileen escolhendo algum filme para eles assistirem. O Mordecai sugere algum romance, já que ele quer gadar em cima da Margaret, mas o Rigby corta o barato dele. Então Aileen sugere um filme de terror, mas o Mordecai tira sarro de que o Rigby fica traumatizado após filmes de terror. No fim, o Rigby sugere deles irem até a jaula do Urso Mortal, que é uma velha história do parque. Essa história conta que antigamente havia um urso no zoológico do parque que matou seu treinador, e após isso o zoológico foi fechado, mas o Urso Mortal foi deixado para trás, e até hoje ele assombra as ruínas do zoológico. A Margaret e a Aileen ficam interessadas em ir até o zoológico, mas o Mordecai fica com medo e tenta dizer que o Urso Mortal é só uma lenda, o que faz Rigby desafiá-lo a ir até a jaula do urso e tirar uma foto em frente a ela. Eles então vão até o zoológico e aqui as coisas já ficam sombrias, pois é um local abandonado e de noite. De repente, eles encontram uma pegada enorme no chão, que leva até a jaula do urso, onde as grades estão torcidas, indicando que o urso realmente saía e andava pelo zoológico abandonado. Eles entram na jaula e falam para o Rigby tirar a foto, mas ele diz que ali é só a entrada, e que ele quer ir até o final da jaula, onde é uma porta no fundo. Mordecai, Margaret e Aileen ficam com medo de entrar, mas Rigby corre na frente e entra, o que faz eles terem que segui-lo. Lá dentro, as coisas ficam ainda mais assustadoras, pois há um corredor e várias jaulas abandonadas nas laterais, onde as grades estão arrebentadas, as paredes possuem manchas e há ossos pelo chão. Então Aileen diz que eles não deveriam estar ali, o que faz Mordecai afirmar que aquilo acabou e que eles vão voltar. Só que daí o Rigby começa a gritar. Eles correm para ajudar, mas ao chegar no final do corredor, o Rigby dá um susto neles e revela que o Urso Mortal é só uma lenda. Eles então ficam em frente a uma grande porta que havia ali e tiram a foto, mas a porta se abre e dali de dentro sai o Urso Mortal. Mordecai. O que é aquilo? Eles fogem e ao chegarem na casa, ligam para o controle de animais que aparece e tenta conter o urso. No fim, quem consegue dar o tiro final foi o Mordecai, deixando o urso tranquilizado, que depois é levado para um santuário de animais. E essa foi a lista de episódios macabros de Apenas um Show. Mas e você, concorda com a lista? Também acha algum desses episódios macabros? Tenho certeza que muitos episódios ficaram de fora, mas se você que está assistindo deixar o like e eu ver que o vídeo foi bem recebido, posso fazer uma parte 2, ou com algum outro tema dos episódios de Apenas um Show.